Senador. Muito obrigado, meu caro. Se me permite ainda, nunca é demais lembrar que nós somos constituintes com Lula, com Fernando Henrique, com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, com Olívio Dutra, tantos homens que ajudaram e ajudam a escrever a história desse país. Uns faleceram e outros continuam, de uma forma ou de outra, dando a sua contribuição. E nós aqui no Senado. A tribuna é sua. Senhor presidente, muito grato pelas referências generosas de Vossa Excelência, a minha atuação na Câmara dos Deputados e como constituinte, onde tive a suprema honra de tê-lo como companheiro e apreciar a sua atuação, trazendo para a Constituição da República pontos importantíssimos que asseguram, sobretudo, o direito social. E também relembro com muita saudade das pessoas que Vossa Excelência se referiu, não somente aquelas que estão hoje compartilhando conosco na luta pelo melhor do nosso país, mas também daqueles que faleceram. Eu não me esqueço, sinceramente, da presença do nosso querido deputado, doutor Ulisses Guimarães, que graças a ele foi possível, a tempo célere, nós temos essa Constituição, que é a Constituição cidadã, hoje orgulho não só dos brasileiros, mas de todos aqueles que amam a democracia. Muito grato a Vossa Excelência pelas referências, sobretudo que fez a minha pessoa, e as retribuo com igual calor. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sinceramente, eu não gostaria de trazer à tribuna um problema sério que diz respeito a um impasse criado em meu estado, o Mato Grosso do Sul, envolvendo índios e não índios sobre a questão fundiária. Com pesar, no entanto, eu me sinto na obrigação de dar ao conhecimento de Vossas Excelências e desse plenário à nação fato grave que ocorreu na região de Sidrolândia, município próximo à capital Campo Grande. Na semana passada, no dia 25 de março, uma representação indígena se justificou perante representantes do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e da FUNAI, na tentativa de esclarecer invasões que fizeram numa área situada entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia. Os índios terenas reclamam ser área tradicionalmente deles e fizeram ocupação a título de retomada. Ao lado dessa área invadida, que é de 17 mil hectares, os índios terenas já ocupam uma área de 2.090 hectares. Essa reclamação indígena vem desde o ano de 2000 e está ainda aguardando decisão judicial. Tive conhecimento de que várias arbitrariedades estão ocorrendo lá na área conflagrada, inclusive com o abate de animais dos proprietários rurais, sem que haja uma providência das autoridades de segurança. Apenas um contingente da Polícia Federal foi acionado para evitar confronto entre índios e não índios. Ocorrem notícias de que acontecem outras irregularidades, ainda mais sérias, como o tráfico de entorpecentes, que estaria correndo solto entre os invasores, inclusive com porte de armas de fogo. Se essa informação for verdadeira, confirmamos que o que está acontecendo lá é gravíssimo. O ambiente é de conflagração, que só não ocorreu ainda porque há pessoas ponderadas de ambos os lados, que tentam acalmar os ânimos dos demais. Senhores e senhoras senadores, com as reservas que me impõem em busca da verdade, o que está acontecendo em Sidrolândia e em Dois Irmãos do Buriti comprova o que não somente eu, mas os ilustres senadores Valdemir Moca e Delcídio Amaral têm há tempos advertido às autoridades federais. Reclamamos da leniência com que o Ministério Público, reclamamos da leniência em que o Ministério da Justiça está tratando a questão, eis que tem no âmbito da sua competência institucional a FUNAI, autarquia que parece estar acima de seu superior e das autoridades maiores da República. O órgão em Mato Grosso do Sul tem permitido que aqueles que se encontram sob sua guarda e amparo firam as decisões da Justiça,
e desrespeita o princípio constitucional do direito de propriedade, este concedido, inclusive, através de título público no registro de imóveis. Os legítimos proprietários das terras invadidas, recentemente pela comunidade terrena, tiveram ganho de causa em processo julgado em primeira e segunda instância federal. No entanto, a FUNAI não respeita sequer as decisões judiciais, deixando de orientar seus tutelados para que evitem invasões. Permita, senhor presidente, acrescentar uma informação que acabo de receber do advogado Carlos Fernandes de Souza, de Mato Grosso do Sul. Ele relata o resultado decepcionante de uma audiência que teve com o assessor especial do Excelentíssimo senhor Ministro da Justiça há cerca de um mês. Segundo o advogado, das providências solicitadas, nenhuma foi tomada. Além disso, ainda informou que os funcionários da FUNAI do Estado, que estavam perturbando o cumprimento de uma decisão da Justiça, conforme texto da denúncia protocolizada no Ministério sobre o número 0800-100-2800/2013, dígito 90, ao contrário de serem punidos, foram premiados com nomeações para cargos de chefia. Senhor presidente, desejo reiterar o que eu tenho dito e o que os meus ilustres pares da representação de Mato Grosso do Sul têm feito desta tribuna. Enquanto a FUNAI estiver no âmbito do Ministério da Justiça, os fatos aqui relatados continuarão ocorrendo. Repito, pois, para que haja ordem e respeito ao direito pétreo da propriedade e haja realmente proteção e assistência ao índio em condições condignas, o caminho é a FUNAI passar ao âmbito da Presidência da República, tal como existe hoje as secretarias de proteção às minorias, como a Secretaria dos Direitos Humanos, a Secretaria Política para as Mulheres e a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial. Permitam-me, Vossas Excelências, ler para constar dos anais desta Casa texto da mensagem que encaminhei às câmaras municipais de Coronel Sapucaia e Itacuru, municípios situados na zona de fronteira com a República Irmã do Paraguai, quando lá se realizam nos dias de hoje e de amanhã, 6, concentrações de proprietários rurais para debater a questão fundiária das terras em litígio entre índios e produtores, acentuando a imigração de indígenas. Isso é muito importante ressaltar aqui, acentuando a imigração de indígenas naturais do Paraguai e até da Bolívia e da longínqua Colômbia, por estímulo de ONGs com base no Paraguai. Vou repetir, por estímulo de ONGs com base na República do Paraguai, o que é gravíssimo e reclama uma averiguação das autoridades federais brasileiras. Eis o texto da mensagem. Em atenção ao convite enviado por Vossas Excelências ao meu escritório de representação em Campo Grande para participar de audiência pública sobre a demarcação de terras indígenas, venho, por meio desta, dar apoio integral à iniciativa, pois acredito que somente com a mobilização das forças vivas da nação poderemos sensibilizar o governo federal sobre este grave problema social e econômico que ocorre em nosso Estado. Mesmo não podendo comparecer aos eventos, em decorrência de compromissos já assumidos em Brasília, quero posicionar-me de maneira inconteste acerca de minha discordância com a maneira com que o governo federal tem tratado a questão, deixando que a FUNAI haja como, entre parênteses, um Estado paralelo, prejudicando produtores rurais e deixando o desamparo às comunidades indígenas. Recentemente, num artigo público na imprensa de Mato Grosso do Sul, afirmei que, aspas, me entristece profundamente ver uma autarquia federal, como a FUNAI, agir ideologicamente, prejudicando os índios e provocando insegurança jurídica no campo, fecha aspas. Reiterando que
Abre aspas novamente. O órgão está atuando para estimular os conflitos, insuflando os indígenas a não cumprir acordos já firmados pela Justiça. Fecha aspas. A bancada federal de nosso Estado, senadores e deputados, têm se manifestado perante as altas autoridades da República, comentando a discordância entre índios e não índios e a gravidade da situação fundiária gerada pela FUNAI, em desrespeito ao legítimo direito da propriedade privada. Em razão desse trabalho parlamentar, percebo que há indícios veementes, senhor presidente, de que medidas governamentais serão tomadas visando a cessão dos conflitos. Esclareço, porém, que tais medidas estão a depender de decisão do Supremo Tribunal Federal, quanto aos embargos declaratórios que lá estão sendo apreciados e que dizem respeito à decisão da própria Corte com relação à reserva Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. Senadores não só de Mato Grosso do Sul, como de Mato Grosso, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, senhor presidente, seu estado de origem que Vossa Excelência representa tão bem, estão insistindo junto àquela alta Corte por providências enérgicas e imediatas. De minha parte, o propósito é lutar incansavelmente pela preservação do direito de propriedade de seus legítimos possuidores. Ou, se isso não for possível, que se dê a desapropriação com pagamento, além das benfeitorias da terra nua, sobretudo que se restabeleçam com medidas sérias e efetivas as relações de respeito e paz que sempre existiram no passado entre índios e não índios. A minha mensagem final é de que estejamos todos unidos, pois assim espera a nação brasileira que nos abriga como irmãos. Senhor presidente, é esta a declaração instante para conhecimento de Vossas Excelências, senhores senadores e senadores, para que, enfim, o governo da República se sensibilize com esta questão que é de extrema gravidade e que possa chegar até um conflito se essas providências que nós reclamamos não sejam tomadas de caráter imediato. Senador Rubens Figueiredo, me permite só um maior prazer. Um tema o senhor à parte na presidência enriquece muito o meu pronunciamento. E faço esse comentário porque é um tema que me é tão caro, não a mim, a Vossa Excelência, e a todo o país, né? Porque todo mundo tem um carinho especial com a comunidade indígena. Nós mesmos, que falamos tanto da comunidade negra, temos sempre que admitir e lembrar que quem aqui estava e sempre esteve foram os índios. Depois chegaram os brancos, os negros, os espanhóis, enfim, o japonês, enfim, de todas as etnias e todas as origens, né? E eu entendo que o enfoque principal do discurso de Vossa Excelência é na linha de que nós não podemos incentivar o conflito, né? Nós temos que, como legisladores e homens públicos, e mesmo ONGs, na linha da construção de alternativas positivas que permitam os índios ocupar o seu espaço legítimo, mas que também permitam os nossos agricultores, né, continuarem produzindo de forma direta o alimento que chega em nossas mesas, digo em nossas mesas e todo o povo brasileiro todos os dias. Mas eu quero pegar um enfoque que Vossa Excelência colocou no meio do seu pronunciamento. Por que a gente não cria, como criou para o negro, e eu vi que Vossa Excelência citou aí, e eu ajudei aqui mesmo, a Secretaria Especial, com caráter de Ministério, que está fazendo um belo trabalho, a ministra Luísa Bairros, como criamos a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, está lá a ministra Maria do Rosário fazendo um belo trabalho, está dando resultado para o país, como criamos a Secretaria da Mulher, que está dando um belo trabalho, tudo com status de ministério. Se a gente, nós todos, temos esse carinho que fizemos questão de demonstrar aos povos indígenas, por que não vamos na orientação de Vossa Excelência e que outros senadores já falaram, e eu concordo também, de criarmos uma secretaria especial ligada à presidência da República, com status de ministérios, e temos lá, então, o ministro que cuide dessa área. Por isso eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Eu repito, tenho muito orgulho de ter sido deputado federal constituinte ao seu lado, e lá percebi, porque cuidei muito do capítulo das ordens sociais, que Vossa Excelência sempre estava na trincheira da resistência, fazendo bem, como eu sempre digo, não me interessando a quem.
Por isso que a sua sugestão tem que ser ouvida pelos governantes, para que a gente, de uma vez por todas, não é nem contra a FUNAI, eu diria, dê a FUNAI, na verdade com outro nome, que não seria mais FUNAI, Secretaria Especial dos Povos Indígenas, com status de ministério. Mesmo aqueles que estão na FUNAI, que porventura resistem a essa ideia, eles têm que entender que deu certo em outras áreas. Se deu para negros, para as mulheres, para jovens, para deficientes, estão agora na mesma linha, até os idosos também estão numa outra linha, vão criar uma secretaria. Por que a gente não pode trabalhar também com os povos indígenas? Por isso, meus cumprimentos, como sempre, ao seu pronunciamento. Muito obrigado, meu caro presidente, senador Paulo Paim. Eu quero reafirmar aqui as minhas origens. Eu nunca neguei que nas minhas veias corre também sangue indígena, de origem terena. Meus antepassados, por parte de minha mãe, eram indígenas. E é por esta razão que eu estou aqui nessa tribuna, procurando defender não somente os direitos inalienáveis dos índios, que lá estão desde priscas eras, como também um direito legítimo que o Estado deu aos proprietários rurais. O que eu desejo é a paz, é a concórdia entre essas duas nações. E folgo muito em saber que Vossa Excelência advoga essa ideia que lancei aqui de transferir a autarquia FUNAI para a condição de um ministério ligado à presidência da República. Porque lá haverá transferência, lá haverá possibilidade de diálogo que hoje nós não temos. É praticamente impossível, senhor presidente, nós mantemos contato com a presidência da FUNAI. Tudo é feito através de um assessor do senhor ministro da Justiça. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, mas uma pessoa que, infelizmente, apesar da boa vontade dele, não tem condições de levar com precisão as reclamações que temos feito. Eu tenho certeza de que, se Vossa Excelência, como está manifestando da presidência dessa casa, encampar essa ideia, já que Vossa Excelência tem relações políticas, administrativas com a presidência da República, procurar sensibilizar a senhora presidente Dilma Rousseff para que ela comece a analisar a ideia. E é uma forma que nós poderemos encontrar para estabelecer o direito de propriedade dos que lá estão e também a proteção legítima aos nossos irmãos indígenas. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, porque na presidência desta casa, nesse momento, dá autoridade à ideia que sempre prego. Eu vou propor, se Vossa Excelência concordar, como eu estou na Comissão de Direitos Humanos, como membro e coordeno uma das subcomissões, embora eu acho que ontem o senador Luiz Nunes aqui falou, e eu concordo, nós teremos que reavaliar todos nós isso. São mais do que de 11 ou 12 comissões permanentes, são quase 40 subcomissões, outras comissões que são montadas de um momento para o outro, é humanamente impossível nós poder responder a isso tudo. Nesse aspecto eu concordo com o senador Luiz, nós temos que rever isso. Eu mesmo, embora esteja participando de 2 subcomissões, acho que temos que rever isso, não dá mesmo para isso acontecer. Então, o que eu quero, na verdade, dizer, dentro da linha do seu discurso, que eu lembrei aqui o discurso do Aloysio ontem, que nós teríamos que, talvez, pedir uma audiência pública na própria Comissão de Direitos Humanos, porque lá trata a questão dos povos indígenas, só para debater a sua ideia. Chamar todos aqueles que interagem nessa área, inclusive o Ministério da Justiça, um representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, representante dos índios, né? Para que a gente debata o tema e, quem sabe, a gente saia de lá, porque todos querem o melhor, né? Que a gente saia de lá com uma proposta concreta para levar, então, como contribuição à nossa querida presidenta Dilma Rousseff, sobre a possibilidade de criar uma secretaria especial com um caráter de ministério para os povos indígenas. Excelente sugestão de Vossa Excelência, que dá corpo à ideia da necessidade de se transferir para a presidência da República um órgão tão importante como esse, que tem, inclusive, repercussão sobre uma nação que tanto tem contribuído
para a brasilidade que nós todos conquistamos. Mas eu gostaria, para concluir, lembrar a Vossas Excelências um fato histórico. O general Cândido Rondon, que foi talvez a pessoa que mais defendeu a integração do índio na nossa comunidade, né? Por volta de primeira ou segunda década do século passado, ele sugeriu e foi criado o Serviço de Proteção aos Índios. Era não só para a garantia dos direitos a essa nacionalidade, integrando a nossa, como também para promover a confraternização entre índios e não índios. Esta é uma figura extraordinária que deve ser levada em consideração hoje e que infelizmente está sendo esquecida. O trabalho que Cândido Maria Rondon fez em favor dos índios e da confraternização entre índios e não índios. Se me permite, Vossa Excelência, já com a presença no plenário do nosso querido senador Cristóvão, um dos senadores, no meu entendimento, mais brilhante da República, e não é puxação, Vossa Excelência sabe isso, porque eu lhe falo no particular, falo na tribuna também. Tenho muito orgulho de ser amigo, de poder dividir com Vossa Excelência inúmeras ideias, não só no campo da educação, porque alguns pensam que o senador Cristóvão é um grande espectro, o grande pensador da educação. A educação e muito mais do que isso, não só a educação, embora o eixo, como ele sempre diz, do Brasil que nós queremos está na educação. E por isso, senador Cristóvão, o que ele lembra aqui muito bem, eu tive a oportunidade de ver o filme Xingu. E o filme, eu acho que não teve a repercussão que devia ter na sociedade brasileira, né? Para nós entendermos mais um pouco da história dos povos indígenas. Eu recebi recentemente um e-mail de um cidadão, se não me engano, do Mato Grosso, que disse: pai, fala um pouco mais da história do Xingu, né? Por isso que eu faço esse comentário mediante a sua fala aqui, que é a fala do nosso querido Rubens Figueiredo, vai na linha de que nós temos que olhar com carinho para os índios, mas saber também olhar com respeito os empreendedores na área rural, né? Os agricultores que estão instalados nesse país também, e evitar o conflito e buscar, assim, as soluções. Senhor presidente, eu não poderia deixar essa tribuna sem fazer uma comparação que muito me sensibiliza. Se Cândido Maria Rondon foi quem protegeu os índios, o senador Cristóvão Duarte é também o patrono da educação. São duas figuras que jamais a história do nosso país deverá olvidar. Eu sei que o senador Cristóvão vai lhe fazer uma parte agora, depois dessa colocação. Não tem como, senador Cristóvão, você não fazer uma parte. Não, para isso não é uma parte. Aí agradecer muito a gentileza dos dois senadores. Mas eu pego carona e faço a parte. Tinha escutado o discurso do senador pela rádio até chegar aqui, e de fato traz um assunto muito importante. É da convivência nacional. Ninguém pode esquecer que antes de chegarem aqui os portugueses, antes de começarmos a nação brasileira, estavam os índios. Ninguém pode esquecer, não devemos. Temos uma dívida pelo verdadeiro holocausto que houve contra nossos indígenas e temos uma obrigação para com os seus descendentes. Mas, ao mesmo tempo, o país não é só dos índios. O país hoje e o campo tem uma quantidade de brasileiros também que ocuparam, que produzem, que geram empregos, inclusive para filhos de índios. Por isso, o grande desafio nosso é a convivência, como disse o senador Paim. E esse eu vejo é o tom do seu discurso, que eu parabenizo e me filio nessa corrente da convivência de todos os brasileiros, inclusive índios, brancos, negros, pardos, como a maioria de nós, todos nós, para construirmos uma grande nação onde cada um tenha o respeito à sua diversidade. Não é a absorção, a não ser daqueles índios que queiram ser absorvidos pela cultura chamada branca. Porque existem alguns que não querem que isso aconteça, que querem que os índios continuem
na sua cultura isolada, o que seria até mais bonito para a cultura mundial, porque ficaria uma diversidade, mas só se eles quiserem, não mantendo-os como se fosse uma espécie de zoológico de seres humanos, como alguns chegam a defender em nome da cultura, mas em contradição com o humanismo. Por isso, parabéns, senador, pelo seu pronunciamento. Senhor presidente, encerro, portanto, o meu pronunciamento com o magnífico, esclarecedor e patriótico à parte do eminente senador Cristóvão Buarque. Obrigado.